Imagina só a seguinte situação. Receber uma proposta para liderar uma organização enorme, super complexa. O sonho de muita gente, né? Pois é. Só que, com uma única meta de longo prazo que é totalmente inegociável. Você precisa obrigatoriamente se tornar completamente inútil o mais rápido possível. Nossa, isso quebra qualquer expectativa. Exatamente. Se daqui a, 5 a 10 anos a organização ainda precisar das suas microdecisões para funcionar, você falhou miseravelmente na sua missão. É uma lógica muito, mas muito contraintuitiva mesmo. Demais. Parece até um pesadelo corporativo, né? Mas é justamente com esse paradoxo que a gente dá as boas-vindas a quem está ouvindo a nossa análise aprofundada de hoje. E que análise, hein? O material que a gente tem em mãos hoje é fascinante. Muito. Nós vamos mergulhar num texto chamado Ministério Cristo, a Nossa Esperança, o Ofício Apostólico. Foi escrito pelo apóstolo Antônio Arruda. E, olha, embora seja um texto com raízes profundamente teológicas, ele oferece um espelho simplesmente incrível para qualquer modelo de gestão atual. Sim, com certeza. O que eu acho mais interessante desse material é como ele pega uma palavra que ficou super carregada pelo tempo, né? A palavra apóstolo. E ele meio que retira essa palavra daquele pedestal intocável, sabe? O texto propõe, de fato, uma visão de liderança que não tem absolutamente nada a ver com acumular poder. Vai numa direção oposta. Exato. Tem a ver com criar estruturas que sejam saudáveis e sustentáveis a longo prazo. É um documento que dialoga de um jeito muito moderno com aqueles dilemas clássicos, tipo como a gente desenvolve pessoas de verdade. E como manter a essência de uma missão sem cair naquela armadilha terrível da burocracia, né? Perfeito. É bem por aí. Então, vamos desvendar isso, porque a nossa missão aqui, para deixar bem claro para quem está ouvindo, não é fazer um debate estritamente religioso. De forma alguma. Imagina quem está acompanhando a gente agora, pode ser alguém liderando uma startup, gerenciando uma ONG, ou até alguém que é só fascinado por dinâmicas de comunidade, sabe? O nosso objetivo é entender como essa função específica atua como uma base vital mesmo para o desenvolvimento humano. E o autor argumenta super bem que esse papel apostólico vai muito além de um título pomposo que você coloca num cartão de visitas. Não é sobre status. Exato, não é status. É um princípio vivo, focado na expansão de algo que é muito maior do que o próprio indivíduo. E ele faz questão de pontuar que a história dessa liderança não acabou lá no primeiro século. Claro, os fundadores históricos. Isso, é óbvio que aqueles homens históricos tiveram um papel único, né? Foram testemunhas oculares e tudo mais. Mas o princípio, a engrenagem que eles criaram, essa engrenagem precisa continuar rodando hoje. E a forma como eles gerenciavam o crescimento daquelas comunidades num ambiente que era super hostil na época... Nossa, dá uma aula de descentralização que qualquer gestor moderno ficaria com inveja. Com certeza. Mas para a gente entender isso direito, a gente precisa começar desconstruindo a própria palavra, né? Eu acho fundamental. Porque hoje em dia, quando alguém ouve a palavra apóstolo, a imagem automática que vem à cabeça é meio que a de um CEO supremo, sabe? Aquele cara lá no topo. Exato. No topo de uma pirâmide totalmente intocável, só distribuindo ordens e esperando os aplausos. Mas o texto ele vai direto na raiz etimológica grega, né? A palavra apóstolos. Que significa literalmente enviado, ou mensageiro, representante autorizado. Isso, é alguém que é despachado por uma autoridade superior com uma missão muito específica. O autor até aponta que o modelo ouro desse ofício é o próprio Cristo. Sim, o texto destaca muito isso. Baseado na ideia de que ele foi enviado não para fazer a própria vontade, mas a vontade de quem o enviou. A mensagem não pertence a ele, né? É muito louco pensar nisso. É fascinante. O que me chama muita atenção aí é como o texto meio que destitui o líder desse papel de ser a fonte brilhante das ideias, sabe? Nossa, sim. Tira aquele peso de ter que inventar roda o tempo todo. Exatamente, a fonte, o fundamento real do negócio já está estabelecido. Então o líder apostólico atua muito mais como um guardião, um zelador dessa revelação original. E isso muda completamente a dinâmica de poder. Muda tudo. Ele não está ali para inovar,
mudando a essência da mensagem. A inovação dele é na forma de estruturar as pessoas ao redor dessa mensagem que é imutável, garantindo que ela não se dilua com o passar do tempo. Lendo essa parte, me veio uma analogia muito forte na cabeça. Pensa na figura de um embaixador. Ok, um embaixador, boa. O embaixador que está lá num país estrangeiro, ele senta em mesas de negociação complexas, ele tem uma autoridade local gigantesca, toma decisões difíceis, mas, e aqui está o pulo do gato, a política externa que ele está defendendo não foi inventada por ele. De jeito nenhum. Se ele, do nada, começar a ditar as próprias regras da cabeça dele, ele é destituído na hora, né? Ele tem que representar um poder superior. Só que, isso me traz uma pulga atrás da orelha. Manda. Se o apóstolo é só esse representante, ele não corre o sério risco de virar só um burocrata glorificado, aquele cara meio chato que só fica carimbando papel e repassando o memorando da matriz? Essa analogia do embaixador é muito boa para ilustrar a autoridade delegada, mas ela tem um limite que o texto faz questão de romper, e rompe com força. Como assim? O problema do embaixador moderno é que ele geralmente fica lá, super protegido dentro de um escritório blindado na embaixada, tomando um café chique. A liderança apostólica que o material descreve é o extremo oposto disso. Seria mais pé no barro, então. Massa o tempo todo. Não é ficar microgerenciando por e-mail. Exato. Não se trata de repassar regrinhas institucionais de longe. Trata-se de descer ao nível do chão, lidar com o caos humano de frente, estabelecer os fundamentos ali, no meio da confusão do mundo real. O apóstolo, na visão do texto, é o cara que constrói as estradas. Ele não fica só pedindo relatórios de tráfego, entende? Caramba, isso faz muito sentido. Mas aí a gente esbarra num problema histórico que é gigantesco. Qual? Se esse líder tá lá na trincheira com toda essa autoridade para estruturar, para organizar comunidades inteiras, corrigir as rotas, a linha que separa uma liderança forte e decidida de um autoritarismo absoluto é muito, muito tênue. Sem dúvida, é um fio de cabelo. Porque a história das instituições, de qualquer instituição, tá manchada por pessoas que começaram super bem, construindo essas estradas, e terminaram como pequenos ditadores inquestionáveis, né? Como é que esse modelo sobrevive a essa armadilha enorme do ego? Essa é, na minha opinião, a parte mais disruptiva de todo o material. A resposta do autor para essa armadilha é uma mudança radical na fonte da autoridade. Mudança na fonte? Isso. O texto introduz um conceito maravilhoso chamado de paternidade espiritual. Ele se baseia nos escritos clássicos lá do primeiro século, onde a ideia central é tipo assim: vocês podem ter milhares de instrutores, de professores, mas não tem muitos pais. Nossa, isso é muito profundo. A autoridade aqui não vem de uma nomeação num organograma, sabe? Aquela coisa fria. Não é um crachá de chefe. Não. Ela brota do afeto, do serviço pesado e de uma responsabilidade irrestrita pelo outro. Um ditador, ele domina e subjuga as pessoas para criar seguidores cegos para si mesmo. Um pai, segundo essa fonte, forma discípulos e conduz essas pessoas para que elas dependam da mensagem e não da figura dele. E aqui é onde a coisa fica realmente, mas realmente interessante. Essa quebra nítida entre o instrutor, ou preceptor, e o pai. É uma divisão-chave. Trazendo isso para um cenário mais palpável para quem acompanha a gente, pensa na diferença entre um consultor de empresas e o fundador do negócio. Perfeito, excelente comparação. O consultor entra na empresa, ele entrega os frameworks, apresenta os slides bonitinhos, cumpre as horas dele e vai embora. Ele não vai perder uma noite de sono sequer se a cultura da empresa se corromper 2 anos depois. Contando que o cheque tenha batido na conta dele, tá tudo certo. Exato, o trabalho dele era repassar a informação e ponto. Mas um pai ou fundador engajado, ele tem a pele em jogo. Ele sacrifica o próprio conforto porque ele realmente se importa com formação integral do caráter, do lugar, das pessoas. Não é só jogar informação. Só que vamos ser honestos. Diga. Na prática do dia a dia, não é absurdamente exaustivo tentar liderar sem dar carteiradas? Se você tem toda a responsabilidade pelo fundamento, mas é expressamente instruído a não dominar, como que você corrige alguém?
É um desafio colossal. Porque, tipo, se fosse um CEO com uma postura mais agressiva, o cara simplesmente demitiria quem saiu da linha e pronto, problema resolvido, né? Pois é, mas o autor não esconde a dificuldade disso. Ele abraça esse paradoxo de que a verdadeira autoridade na liderança servidora é legitimada pelo sacrifício, não pelo uso da força bruta ou da canetada. Então a correção tem que ser diferente. Totalmente diferente. Quando o líder atua como esse pai, a correção não é uma guilhotina corporativa. Ele senta com a pessoa, expõe o erro com base naquela mensagem original que eles guardam e tem uma paciência quase absurda de conduzir a pessoa até que ela mesma entenda que precisa mudar. Uma paciência de pai mesmo. Exato. O material até menciona que, historicamente, esses líderes eram descritos como pessoas colocadas em último lugar, ou servindo de espetáculo para o mundo, de tanto que apanhavam. A autoridade deles ali não vinha do paletó caro ou da sala de canto. Vinha das cicatrizes, né? Isso. Vinha das cicatrizes que o líder acumulava por comprar a briga para a comunidade e por não desistir das pessoas quando elas erravam. É a antítese perfeita da liderança por coerção. Mas aí eu te pergunto, sendo bem prática agora, se esse líder passa o tempo todinho servindo, se sacrificando e tendo essas conversas super difíceis e pacientes, como é que a organização não entra em colapso? Como assim colapso de exaustão? É do líder e da estrutura. Porque ele não pode estar lá só para ser um mártir super empático e coitadinho. Existe um objetivo prático acontecendo. Tem uma comunidade inteira que precisa operar, produzir resultados, avançar. É uma ótima pergunta. E o que salva o líder desse esgotamento total é justamente o foco principal do trabalho diário dele. Que seria? O texto ancora essa solução numa palavra grega fantástica que aparece nos escritos antigos. A palavra é catartismos. Catartismos, ok. Isso. O propósito de todo esse sacrifício, dessa paciência toda, tem um nome prático. É o aperfeiçoamento dos santos. Catartismos significa ajustar, restaurar, equipar. Equipar as pessoas. Exato. O líder não está sofrendo ali pelas pessoas para que elas fiquem mimadas ou para que elas criem uma dependência doentia dele. Ele está ativamente equipando cada indivíduo através de um ensino que é muito, muito sólido. Desenvolvendo o discernimento delas, né? Perfeito. Num mundo que é cheio de relativismos, de informações cruzadas o tempo todo, o trabalho braçal desse apóstolo é garantir que os liderados saibam pensar por si mesmos. Mas sempre dentro daquele fundamento, certo? Sempre dentro do fundamento. Justamente para não serem levados por qualquer onda de ideia maluca ou desvio de missão que apareça pela frente. Essa palavra catartismos, eu acho ela brilhante quando a gente tenta imaginar a aplicação física dela. Como assim? Pensa, tipo, no trabalho de um fisioterapeuta ou de um ortopedista lidando com um atleta profissional. Interessante. Imagina que o atleta cai no meio do jogo e o ombro dele sai totalmente do lugar. O braço fica inútil, travado. O médico chega lá na quadra para fazer o tal do catartismos. Ele precisa ajustar aquela articulação de volta no eixo. E vai doer pra caramba, né? Vai doer horrores. Vai causar um atrito inicial imenso ali na hora de colocar no lugar. Mas olha que incrível, o médico não faz isso para que o atleta precise segurar a mão dele para sempre. Ah, entendi onde você quer chegar. Ele faz o paciente passar por todo aquele processo super tenso de alinhamento para que o próprio corpo do cara volte a funcionar com excelência sozinho. Para o atleta poder voltar a sacar no tênis ou arremessar a bola com a própria força dele. O ortopedista não entra na quadra para jogar no lugar do paciente. Exato. Então, trazendo de volta para o nosso texto que tudo isso significa, no fundo, significa que, se esse líder apostólico estiver fazendo o trabalho dele perfeitamente bem, ele está, dia após dia, cavando a própria obsolescência naquele local específico. Exatamente isso. Se a gente conectar isso ao quadro geral da gestão moderna, essa é a verdadeira e mais pura descentralização. Nossa, é muito poderoso isso. E a sua analogia do médico é sensacional. Mas adiciona aí um detalhe que o autor deixa muito claro, além de devolver a pessoa para a quadra para jogar, o objetivo apostólico é que essa pessoa comece a ensinar outras pessoas a jogarem. Multiplicação pura, discípulos formando discípulos, né? Isso. O maior inimigo de uma liderança no modelo apostólico é o líder se tornar o gargalo da operação. O que acontece em 99% das empresas tradicionais. Pois é. Quando a gente olha para muito gestor corporativo por aí, eles sofrem de uma vaidade que é paralisante.
Eles não querem abrir mão do controle de jeito nenhum, porque eles amam a sensação de serem indispensáveis. É o ego falando mais alto. Exato. O modelo que o texto está propondo exige a morte total desse ego. O sucesso do catartismo, desse ajuste, é medido pela autonomia funcional da comunidade. Então, se o líder precisa estar na sala de reunião para que a decisão certa seja tomada? A articulação não foi ajustada de verdade. O trabalho ainda não terminou. Caramba! E isso muda drasticamente o clima e a cultura de qualquer organização. Porque pensa bem, se você não é encorajado a depender de quem está lá no topo, e se todo mundo à sua volta está sendo curado, equipado e ensinado a pensar de forma crítica, com base no mesmo fundamento que é inegociável, a estagnação se torna praticamente impossível. É impossível. Uma vez que todo mundo está com os ombros no lugar, como na analogia, e super bem treinado, qual é a consequência orgânica disso? Eles não vão ficar sentados no sofá olhando uns para os rostos dos outros, né? Obviamente que não. O resultado inevitável disso é a movimentação, é a expansão para fora. Faz todo sentido. O estancamento, ficar parado, é uma violação da própria natureza desse modelo. O material até avança para conectar esse ofício diretamente à missão global. Baseado naquelas diretrizes de movimento contínuo. Exatamente. Como a Grande Comissão, por exemplo. Que se a gente fosse traduzir para termos seculares corporativos, seria o plano definitivo de expansão global de uma marca ou de um projeto. É o ir para todos os lugares. Isso. O ofício apostólico existe exatamente para criar um desconforto constante nessas comunidades que, naturalmente, tentariam se fechar em si mesmas, num clubinho. A tendência humana de criar a própria bolha confortável. O autor cita registros históricos, mostrando que o trabalho não parava na simples pregação de uma ideia. Ele envolvia chegar, equipar as pessoas, o catartismo, consolidar o fundamento e, logo na sequência, nomear os líderes locais para assumirem o comando dali para frente. E aí ele ia embora. Ele ia para a próxima fronteira. A comunidade que cresce sob esse DNA que o texto descreve é vista como uma fábrica, uma verdadeira incubadora contínua de novas frentes e de novos grupos. Sempre movidos por essa sensibilidade do que precisam fazer logo em seguida. É fascinante ver como a própria semântica da palavra apóstolo já embute essa ideia de movimento, né? De envio. Está no próprio nome da função. Sim, ficar parado simplesmente não faz parte do código-fonte. Se a gente for tentar visualizar isso numa metáfora, a liderança apostólica não é o capitão do navio, que fica lá no convés de cap recebendo saudações dos passageiros. Adoro essa imagem. Onde ele estaria, então? Ela é, na verdade, a sala de máquinas do navio. O foco está inteiramente, 100%, em garantir que a pressão dos motores esteja absolutamente correta, que as engrenagens estejam lubrificadas. Tudo para o navio continuar cortando as ondas? Exato. Para a embarcação avançar pelo oceano. Porque no minuto em que você tira esse motor que é estratégico e multiplicador, qualquer instituição pode ser uma ONG, uma empresa gigante, corre o risco de se transformar num mero navio de cruzeiro atracado no porto. Nossa, um navio de cruzeiro que não sai do lugar. Pois é, onde a única preocupação da gestão passa a ser entreter os passageiros, né? Organizar o buffet no horário certo, garantir que a aguinha da piscina esteja sempre morninha. Manutenção pura e simples. Como é que esse modelo do texto age na prática do dia a dia para implodir essa tendência quase magnética de acomodação? Ele explode essa acomodação pela simples e direta recusa em construir impérios pessoais. O lance do desapego. Sim, a tendência de atracar o navio e focar na piscina quentinha acontece quando a instituição começa a valorizar a autopreservação dela mais do que a missão que a criou no início. Isso acontece tanto em startups que viram unicórnios e perdem a alma, né? Muito. O texto é super incisivo nisso. Ele aponta que o avanço só acontece de verdade quando os líderes respondem continuamente àquele chamado de serem enviados de novo, para lugares onde o fundamento ainda nem existe. Sempre buscando o que ainda não foi feito. Exato. A partir do momento em que o líder forma a equipe local e percebe que, o pessoal já está andando com as próprias pernas, o olhar dele já está imediatamente buscando a próxima fronteira. É um desapego visceral.
É não criar raízes possessivas. Isso impede que a energia criativa e os recursos da comunidade sejam sugados para ficar só mantendo o conforto de quem já está lá dentro, entende? O foco tem que estar sempre no que ainda não foi alcançado. Bom, nós mergulhamos em conceitos bem densos hoje, mas eu acho que a gente conseguiu montar um quebra-cabeça muito claro de como essa engrenagem toda roda. Com certeza. Deu para ver a figura completa. Para amarrar o que a gente viu aqui, o texto apresenta para nós uma estrutura de liderança que rema violentamente contra a maré, né? Contra esse corporativismo super vaidoso e contra o autoritarismo de algumas instituições. É um contraponto forte. A gente tem essa figura do apóstolos, o mensageiro que é um construtor de fundações. A autoridade dele não vem do crachá ou da força do cargo, mas do poder de uma paternidade espiritual que serve, que ama e que chega a sofrer por quem está liderando. É o peso da responsabilidade real. E o trabalho diário desse líder é o tal do catartismos, né? Que é equipar incansavelmente cada pessoa, ajustando aquilo que está meio fora do lugar, até chegar no ponto em que elas não precisem mais dele de jeito nenhum. Esse é o teste de fogo. Sim, e todo esse esforço colossal deságua num único propósito final, que é impedir a paralisia. É garantir que esse movimento, essa replicação de líderes e a expansão daquela missão original, que eles nunca parem. E o fechamento do texto base que a gente analisou reforça muito isso. Ele até cita uma bênção antiga que fala sobre um poder superior que aperfeiçoa em todo o bem, justamente para que essa missão não morra, continue rodando. Para que o motor não pare, né? Exato. Essa síntese que você fez traduz exatamente o peso e a importância do texto. E para quem está escutando a gente agora, a aplicabilidade disso tudo transcende qualquer barreira religiosa ou teológica. Vai muito além. Vai. O material, no fundo, oferece para a gente uma das definições mais puras que existem sobre legado no desenvolvimento humano. Legado é a palavra perfeita. O impacto real de quem lidera não pode, de forma alguma, ser medido por quantos dependentes foram acumulados debaixo da asa da pessoa. Ou pelo tamanho dos aplausos que ela recebe, né? Isso não é sobre quantas reverências você ganha no corredor da empresa. O verdadeiro sucesso de uma liderança, segundo esse modelo, é medido pela quantidade de pessoas altamente capazes que ela consegue gerar. Equipar de verdade. Equipar com uma visão clara e, principalmente, ter a coragem imensa de enviar essas pessoas para longe, sabendo que elas vão fazer um trabalho excelente sozinhas. A métrica de sucesso é a capacidade distribuída, não o poder que você reteve nas suas mãos. Olha, essa mudança de paradigma é o tipo de coisa que explode a cabeça de qualquer gestor que seja mais apegado ao microgerenciamento e ao controle, né? Totalmente. Incomoda muito. Incomoda porque mexe no ego. E pensando nisso tudo que a gente discutiu, hoje de forma tão profunda, para onde a gente direciona a mente de quem acompanhou a gente até aqui no fim? Eu acho que isso levanta uma questão importantíssima, algo para ficar ecoando na cabeça de quem está ouvindo durante a semana toda. Qual seria? Nós vimos hoje que o núcleo duro, a essência dessa liderança, é o desapego focado no envio contínuo para novas fronteiras. Certo? Certo. Então, a reflexão que eu deixo é a seguinte: o que será que acontece com a alma de uma organização, seja ela uma comunidade religiosa gigante, seja uma startup promissora, ou até um projeto social de bairro? O que acontece quando ela simplesmente para de enviar os seus melhores e mais bem equipados talentos para resolver problemas novos e passa a se preocupar única e exclusivamente em aglomerar multidões gigantescas ao redor de um único palco, ou de um único líder? Nossa, é uma provocação e tanto. Será que essa mega estabilidade e esse conforto absoluto que todo mundo tenta alcançar o tempo todo não são, na verdade, a prova irrefutável de que a gente esqueceu completamente qual era a nossa missão original lá no começo? É de tirar o sono. Fica aí o convite para você ponderar. Pensem nisso. Até a próxima.